Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 21 de abril de 2022. A invasão russa e o pesadelo de Chernobyl, né? Isso é um fato importante que está gerando muitos problemas e não está sendo muito debatido, muito discutido, porque não está talvez numa linha hoje de prioridade da imprensa, mas de fato coisas graves aconteceram lá e que podem ter uma repercussão na região e no que está no mundo. Primeiro eu quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. Na sujeira de um dos lugares mais radioativos do mundo, soldados russos cavaram trincheiras e as autoridades ucranianas temem que eles tenham cavado, na verdade, suas próprias covas, as suas próprias sepulturas. Milhares de tanques e tropas invadiram a zona de exclusão florestal de Chernobyl nas primeiras horas da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro, agitando o solo altamente contaminado do local do acidente em 1986, que foi o pior desastre nuclear do mundo. Por mais de um mês, na época, alguns soldados russos se esconderam na terra, agora, né, na invasão, se esconderam na terra à vista da enorme estrutura construída para conter a radiação do reator nuclear danificado de Chernobyl. Uma inspeção de perto das trincheiras que os soldados russos cavaram era impossível, porque até mesmo andar na terra é desencorajador. Tudo ali em volta da usina é contaminado. À medida que o 36º aniversário, em 26 de abril agora, que vai acontecer, que aconteceu em 1986, mas vamos comemorar agora o 36º aniversário, em 26 de abril, o desastre se aproxima e a invasão da Rússia continua. Fica claro que Chernobyl, uma relíquia da Guerra Fria, nunca foi preparada para isso que está acontecendo. Com cientistas e outros assistindo incrédulos de longe, as forças russas sobrevoaram a fábrica há muito fechada, ignorando o espaço aéreo restrito ao seu redor, ou seja, não pode haver voos da região por cima da usina. Eles mantiveram o pessoal que ainda trabalhava na fábrica sob a mira de uma arma, durante um turno de maratona de mais de um mês, com funcionários dormindo em cima das mesas e comendo apenas 2 vezes por dia. Mesmo agora, semanas após que os russos deixaram, quando descobriram que estavam contaminados, foram ser hospitalizados na Bielorrússia e na Rússia, os mais graves. O principal engenheiro de segurança da fábrica, Valery Seminov, disse: preciso me acalmar. Ele trabalhou 35 dias seguidos, dormindo apenas 3 horas por noite, racionando cigarros e permanecendo mesmo depois que os russos permitiram uma mudança de turno. Eu estava com medo de que eles instalassem algo e danificassem o sistema, disse ele em entrevista. Os trabalhadores mantiveram os russos longe das áreas mais perigosas, mas no que Semenov chamou de a pior situação que ele viu em seus 30 anos trabalhando em Chernobyl. A usina estava sem eletricidade, contando com geradores a diesel para apoiar o trabalho crítico de circulação de água para resfriar o gasto de varetas do combustível. Era muito perigoso agir dessa maneira, disse Maxim Shelchuk, vice-chefe da agência estatal que administra a zona de exclusão. Ele estava assustado com tudo isso. A invasão da Rússia marca a primeira vez que a ocupação de uma usina nuclear faz parte da estratégia de guerra de um país, disse Rebecca Harms, ex-presidente do Grupo Verdes no Parlamento Europeu, que visitou Chernobyl várias vezes. Ela chamou o cenário de pesadelo, no qual toda usina nuclear pode ser usada, vejam só, como bomba nuclear pré-instalada. Ela pode ser usada para isso. Uma visita à zona de exclusão mais desolada do que o habitual descobriu que a invasão arriscava uma catástrofe pior que a de explosão original e o incêndio em Chernobyl, que enviou o material radioativo para a atmosfera e se tornou um símbolo dos anos finais da União Soviética. Bilhões de dólares foram gastos pela comunidade internacional para estabilizar e proteger a área. Agora as autoridades estão trabalhando com o Ministério da Defesa da Ucrânia em maneiras de proteger os lugares mais críticos de Chernobyl e tentar minimizar os problemas que possam vir a acontecer pelas porcarias que os russos fizeram agora lá. No topo da lista estão os sistemas antidrones e barreiras antitanque, juntamente com um sistema de proteção contra aviões de guerra e helicópteros. Nada disso importará muito se o presidente russo Vladimir Putin recorrer a armas nucleares, o que Shevchuk diz que não pode mais descartar. Eu entendo que eles podem fazer qualquer tipo de arma e podem fazer qualquer coisa horrível, disse ele. O que Chernobyl de fato precisa é de proteção internacional. Com um mandato robusto, por exemplo, da Organização das Nações Unidas,
E a própria a Rebecca Harms, ela faz parte deputada do Parlamento Europeu, também acha isso. Eu acho que precisa ter uma coisa maior do que apenas de um Estado, ou que um Estado assassino invasor venha querer prejudicar, como o fez. Mas o tiro saiu pela culatra porque contaminou a maioria dos soldados do batalhão, do regimento que lá estava. Assim como no desastre original, os riscos não são apenas para a Ucrânia. Isso tem que ficar muito claro. E acho que os russos não foram inocentes, foram burros e foram mal orientados, assim como o governo burro que eles têm. Mas podem contaminar a própria Rússia, bastante porque é vizinha, a própria Bielorrússia e além ainda, né, para os países já que fazem fronteira com a Ucrânia e para toda a Europa. Não necessariamente apenas para a União Europeia, mas para todos os países da Europa. Na realidade, isso vai depender muito de onde o vento sopra. Depois de assistir de milhares de soldados na época soviéticos, né, trabalhando para conter os efeitos do acidente em 1986, às vezes sem proteção, muitos morreram, né, a morte deles foi escondida, mas todos ficaram chocados com o descaso dos soldados russos agora pela segurança e a ignorância deles nessa recente invasão. Ou seja, 36 anos atrás aconteceu isso, que vai comemorar os 36 anos agora, no final de abril, e a ignorância de toda essa gente. O interessante é que alguns soldados até roubaram, dentro de um laboratório que tem lá, materiais altamente radioativos como souvenirs, né, ou para vender, né, e levaram isso embora. Eu acho que eles imaginam que nem vem nos filmes, né, que são pequenas coisas perigosas e são muito valiosas, né? Milhares de soldados podem ter prejudicado a sua saúde, né? Porque um regimento lá supostamente tinha 1.500 homens, não quero dizer tanto que milhares, mas pelo menos 1.500 homens, eles talvez tenham cavado a sua sepultura. Não tinham ideia, ou talvez uma pouca ideia das consequências, apesar das advertências que os trabalhadores da fábrica estavam lá, e eles advertiram os comandantes militares, advertiram os soldados que estavam mexendo com isso, e ninguém deu bola. Na realidade, deram risada, levaram como piada. E o interessante é que a maioria dos soldados da tropa tinha cerca de 20 anos, na média. Todas essas ações provam que a gestão na Rússia, em geral, a vida humana vale zero, que ninguém deles sabia disso e ninguém deles levou a sério. Ou seja, vida humana para Putin e sua organização criminosa vale zero. A extensão total das atividades da Rússia na zona de exclusão de Chernobyl ainda é desconhecida, especialmente porque as tropas espalharam minas que os militares ucranianos ainda estão procurando. Algumas já detonaram, o que perturba mais o solo radioativo, porque o solo lá é radioativo, e muita radioatividade foi enterrada na época. Os russos também atearam vários incêndios florestais que acabaram sendo extintos. As autoridades ucranianas não podem monitorar os níveis de radiação hoje em toda a zona. Por quê? Porque os soldados russos roubaram o servidor principal do sistema. São iguaizinhos ao mandatário lá do Kremlin, né? Com isso eles cortaram a conexão no dia 2 de março e até agora ainda não conseguiu se restabelecer essa conexão, porque vai determinando um trabalho, eles desmancharam toda a estrutura para isso. A Agência Internacional de Energia Atômica, no sábado passado agora, ela declarou que não estava recebendo dados remotos, que ela recebia a cada minuto dados remotos dos sistemas de monitoramento de Chernobyl. Os russos até levaram os monitores pessoais de radiação dos funcionários de Chernobyl, ou seja, eles estavam, cada funcionário que monitorava tinha lá o seu laptop lá e que ele monitorava, que era conectado a uma rede. Destruíram a rede e levaram tudo embora. No centro de comunicações, um dos prédios da zona não dominada pela natureza, os russos saquearam e deixaram um tapete de cacos de vidro. O edifício parecia profundamente da década de 1980, com um mapa na parede ainda mostrando a União Soviética. Alguém em algum momento pegou um marcador rosa e traçou a fronteira da Ucrânia. Em tempos normais trabalham na usina 6.000 pessoas, e sendo que metade delas trabalha na usina e a outra metade trabalha fora da usina. Então, e agora apenas 100 estão dentro da usina e 100 estão trabalhando fora da usina. Então, é muito complicado.
esse pessoal que esteve lá, esses soldados despreparados, a mando de Vladimir Putin, podem ter causado um problema que ainda não se sabe efetivamente as consequências que trará. Obrigado a todos vocês que assistiram a este vídeo. Peço, caprichem no like, deem um like para nós. Inscreva-se no canal, preciso de você inscrito no canal e compartilhe com suas redes sociais. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o mundo, que a guerra termine logo. Vamos continuar rezando para o fim da guerra e pela paz no mundo. E que não haja uma guerra nuclear. Deus abençoe vocês, paz e bem.